Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Vêutico Barbosa com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou estar trazendo aí para vocês como lidar com o seu filho adolescente. Assim como as crianças, os pais também devem saber como lidar com seus filhos adolescentes. O vídeo anterior eu gravei mostrando os erros que os pais usam para lidar com suas crianças, né? São 8 erros básicos que os pais sempre usam com seus filhos. E agora estou trazendo esse vídeo para vocês como lidar com o seu filho adolescente. Certo? Hoje vai ser maravilhoso essa palestra aqui, esse vídeo aqui, explicativo, né? E espero que vocês gostem. E desde já também eu estou pedindo aí a vocês que se inscrevam aqui no meu canal, se você gostou do vídeo, e deixa aquele like, né? Para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se você também quiser fazer uma contribuição para o meu canal, aí tá o valeu aí embaixo, basta você clicar no valeu e fazer aquela contribuição. Que no momento a gente ainda está em fase de crescimento ainda do canal, né? Eu espero que vocês gostem desse conteúdo trazido aqui pelo seu amigo Vêutico. Como lidar com o seu filho adolescente? Esse é o tema de hoje, né? Desse vídeo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Assim como as crianças, os pais também devem saber como lidar com seus filhos adolescentes. Aí eu trago aqui para vocês a introdução, né? A juventude. Essa é uma época super importante para o desenvolvimento humano, em que ocorrem diversas descobertas e experiências únicas, mas, para os pais, nem sempre é fácil saber como lidar com a adolescência, não é mesmo, gente? Se vocês sabem, adolescente rebelde, adolescente que não obedece os pais, então é muito difícil lidar com a questão da adolescência. Muitos deles acabam sobrecarregando os jovens ou deixando-os ansiosos, além de gerar um clima de descontentamento no lar, embora possa parecer difícil lidar com as alterações de humor e a instabilidade dos filhos, saiba que é possível compreendê-los e dialogar eficientemente desde que haja muito amor e uma dose de paciência. Não é o bicho de 7 cabeças, desde que você tenha a maturidade para saber lidar com a situação. Eu quero te lembrar que você também foi adolescente, nós fomos adolescentes. Então, através de nós mesmos podemos saber como lidar com essa situação. Então, quer conhecer algumas dicas para entrar em sintonia, falar a língua dos jovens e lidar com os adolescentes de maneira efetiva? Continue a leitura e saiba como evitar atritos constantes com seu filho e criar um relacionamento saudável. Então, gente, esses vídeos que eu faço são de matérias, de pessoas que disponibilizam conteúdo para a gente passar para vocês através de um vídeo aula ou de um vídeo explicativo, onde você vai tirar algumas dúvidas, né, sobre diversos conteúdos, diversos temas. Então, primeiro dela de autonomia. A autonomia é o nome dado à capacidade humana de pensar por si mesmo e decidir o que fazer com a própria vida. Embora os adolescentes ainda sejam dependentes de seus pais, é interessante trabalhar a autonomia de cada um deles, ainda que impondo alguns limites. Trabalhar a autonomia de cada um deles, ou seja, você dá um determinado tarefa para seus filhos e também deixar com que eles, por si só, tomem decisões no seu dia a dia. Aí vem aqui, estimular o pensamento crítico. O encontro das suas opiniões e até mesmo permitir que façam escolhas erradas é fundamental para a formação de adultos conscientes de que suas ações geram consequências que devem ser administradas, seja elas positivas, seja elas negativas. Assim, seu filho pode aprender com seus erros e exercitar a própria cidadania, coisas que são cruciais para qualquer adulto.
Portanto, deixe que ele tome algumas decisões e lide com as consequências, boas ou ruins, de seus atos. Então, os seus erros, ele ajuda o adolescente a ter mais maturidade. Não só o adolescente, como também a criança. Os pais não podem simplesmente dar tudo para a criança, como no vídeo explicativo anteriormente, porque a criança ela cresce pensando que ela não precisa trabalhar, ela não precisa tomar decisões, ela não precisa seguir regras. A segunda dica desse vídeo é: dialogue sempre que possível. Desculpa, é que com o tempo frio os lábios da gente vai ficando seco, né, gente? A gente tem que ficar tomando bastante água. Até coloquei uma garrafinha aqui, né, que eu ganhei no encontro da igreja Oliveira Church. Eu coloco a água aqui e tomo ela sempre para manter-se hidratado. Então, seguindo aqui. A conversa é sempre o método mais eficaz de garantia que a relação entre você e seu filho seja satisfatória. Nestes casos, vale conversar sobre tudo, sempre com a mente muito aberta e com muita paciência. Lembre-se de que aquilo que os jovens não ouvem de seus familiares poderão escutar em algum outro lugar, sem a garantia da qualidade e veracidade da mensagem. Isso aqui é muito importante, gente, porque os pais que não dialogam com seus filhos, os filhos acabam aprendendo de outras pessoas lá na rua. Pessoas que vão ensinar eles lá na rua, às vezes de maneira errada, de maneiras que não é o certo, que não é o correto. Então, os pais eles têm que sempre dialogar com seus filhos, porque existe pais que mal conseguem falar com seus filhos. Uns têm vergonha disso, de vergonha daquilo, que não fala. É recomendado, por exemplo, que assuntos como estética do corpo e padrões de beleza sejam abordados no ambiente familiar e com racionalidade. Afinal de contas, muitas vezes as redes sociais e influenciadores transmitem comportamentos e referências inalcançáveis que podem afetar a autonomia dos adolescentes. Isso aqui é importante porque, às vezes, o adolescente, em vez de ter sua própria autonomia para se desenvolver a sua capacidade, eles acabam seguindo apenas um padrão, ou seja, aquele ditado, Maria que vai com as outras. Ele, fulano de tal está usando, eu vou usar. Ele não tem a capacidade de pensar, de tentar criar sua própria moda, seu próprio jeito de viver. Além disso, compulsão alimentar, distorção da imagem pessoal que leva à bulimia, bullying e outros problemas viciados nessa fase não são fáceis de serem compreendidos pelos adolescentes, que, se não tiverem um diálogo saudável com seus familiares para assimilá-los e se livrarem corretamente deles, podem sofrer consequências graves. Nesse vídeo eu vou estar explicando a importância que os pais devem ter com os seus filhos, adolescentes ou crianças na escola. Porque fora do convívio familiar, os filhos eles têm tendência a desenvolver, às vezes, bullying. Às vezes os pais eles são os últimos a saber das ações que seus filhos fazem nas escolas, nas ruas. Às vezes o seu próprio filho que você trata com tanto carinho, que é um amor de pessoa na sua casa, às vezes lá fora ele maltrata outros amigos, ele causa bullying, ele é mal educado, você entendeu? Então, tipo assim, isso aí é algo que os pais eles têm que estar sempre em diálogo com os filhos. Eles têm que estar sempre analisando o que os filhos estão fazendo quando não estão presentes. E pode ter certeza que tem muitas coisas que os pais vão se decepcionar. E às vezes também tem coisas que eles vão se alegrar das suas atitudes dos filhos. Para isso, demonstre abertura, compreensão e mostre que você consegue conversar sobre os mais variados assuntos, até mesmo os tabus, sem maiores problemas. Escute a opinião de seu filho e explique a sua, criando um debate saudável e construtivo.
Essa questão da participação dos pais é muito importante na vida dos filhos. Porque às vezes os filhos pensam, se eu tocar nesse assunto com meu pai, ele não vai gostar, ou com minha mãe não vai gostar. Então, tipo assim, ele se mantém recluso no seu ambiente, que ele não passa aquela informação para frente, não passa aquela questão para frente, e ele fica com essas informações retidas. Ou seja, muitas das vezes informações erradas que pegam lá na rua, que pega de um colega, que pega de um vídeo, que pega de coisas que às vezes não passa aquela informação correta para os seus filhos. Por isso que é bom que os pais mostrem aos seus filhos que eles estão abertos ao diálogo. Ou seja, não, meu filho, se você quiser pode falar de qualquer assunto que você interessar. Saiba limitar, isso é muito interessante, muito importante. Como mencionamos, incentivar a autonomia é muito importante para os jovens. Afinal, eles precisam conhecer a si mesmos e saberem qual é o seu lugar no mundo. Apesar disso, os limites são fundamentais para o desenvolvimento dos adolescentes. Devem ser dados e respeitados, mas sempre com paciência e entendimento. Os limites são fundamentais para o desenvolvimento dos adolescentes. Devem ser dados e respeitados, mas sempre com paciência e entendimento. Não adianta você passar um limite para seus filhos e eles não respeitar aqueles limites. Porque com certeza vai ser uma pessoa que ela não tem disciplina na vida, se eles não respeitar os seus limites. Horários para voltar para casa, seguir uma rotina de estudos e cuidar da alimentação, por exemplo, são uns itens muito importantes para o adolescente, porque cria neles um sistema de responsabilidade. São limites que devem fazer parte do dia a dia e levados a sério. Além disso, proibições também valem, especialmente quando se trata de álcool, cigarro e outros elementos inadequados à idade. É o que mais tem. Logo, logo, os adolescentes têm mania de quando se junta, logo, logo aparece o cigarro e o álcool e bebidas alcoólicas. E daí é muito perigoso quando não há limite, porque logo vem outras drogas, outras coisas que são outras químicas ilícitas. Todas as regras e limites impostos, no entanto, devem ser explicados e até mesmo negociados, demonstrando que a relação entre familiares e filho é respeitosa. Ou seja, ser flexível e ceder em alguns questionamentos é muito saudável e demonstra que o diálogo é o caminho para o entendimento. Mas é importante ressaltar que, uma vez que as regras sejam definidas, precisam ser cumpridas integralmente e os familiares devem ser o exemplo comportamental. Grupos de WhatsApp são muito comuns entre os alunos e as famílias da comunidade escolar, mas devem ser usados com moderação e com cuidado para que não interfiram nas lições da escola, que vão muito além do conteúdo programático. Os adolescentes são orientados a anotarem suas tarefas extras e sabem que não entregarem o conteúdo, se não entregarem o conteúdo, perderão pontos que podem ser preciosos no final do ano. Se eles baseiam seus atos nessa situação, seguem registrando suas atividades com o máximo de atenção e comprometimento. Porém, se eventualmente esquecem e seus familiares decidem consultar a informação no grupo de WhatsApp, estão demonstrando que existem atalhos para burlar regras e as consequências de seus atos. Aqui eu esqueci do P, né, gente? Mas vocês entenderam. Então, existem atalhos para burlar regras e as consequências de seus atos. Isso se eles esquecerem que eles têm que cumprir com essas atividades preciosas para eles ganhar os seus pontos. 4. Aqui nós temos mantenha contato com a escola, o que eu havia dito. Aqui nós temos o 4, que é mantenha um contato com a escola. Conversar com a escola é uma ótima maneira de alinhar sua comunicação com seus filhos. Porque através da escola você vai saber o comportamento do seu filho, se ele está indo bem, se ele não está indo, como é o comportamento social
interpessoal dele. Ela é um ambiente em que o adolescente não está sob o seu olhar. E assim, muitos problemas podem ocorrer, como bullying e outras situações. É o que eu acabei de falar. Às vezes, seu filho está causando bullying na escola, causando problema na escola. E quando você se afasta da escola para saber como seus filhos andam, você não vai ficar sabendo o que está acontecendo. O diálogo com a escola e a participação dos pais na vida escolar são fundamentais para observar se alguma coisa está ocorrendo e, então, conversar com o seu filho sobre isso. Além disso, é possível descobrir afinidades e utilizá-las para se aproximar ainda mais do jovem adolescente. Na escola você consegue saber se seu filho é um gênio, se ele não é um gênio, né? Às vezes ele tem habilidades que foi desenvolvida no meio escolar. É preciso lembrar que, como instituição de ensino focada em crianças e adolescentes, é natural que seus profissionais e colaboradores tenham amplo conhecimento e experiência no trato com esse público e seus dilemas. Ou seja, eles trazem uma luz técnica ao relacionamento entre familiares e alunos que pode ser valiosa para seu fortalecimento. Aí vem aqui, descobrir os gostos dos seus filhos. Não sabe do que seu filho gosta? Não consegue dialogar com ele por conta disso? Então, esses são bons tópicos para começar a deixar as coisas mais divertidas. Lembre-se de que seu pai ou mãe não significa. Lembre-se de que ser pai ou mãe não significa que não possa existir momentos de descontração. Eles são, na verdade, tão importantes quanto quaisquer outros. Converse sobre os gostos de seu filho em relação à música, séries ou filme e participe desses momentos. Faça maratonas de seriados, leia os mesmos livros ou dê uma chance aos seus álbuns preferidos. Eu mesmo, particularmente, na minha infância, não tive contato de diálogo com meu pai, com minha mãe. Era muito difícil eles falarem com a gente, porque são pessoas dos tempos antigos, aquelas pessoas mais fechadas, que o simples fato de você falar alguma coisa que denominasse algo fora do padrão, digamos assim, logo eles cortavam, já brigavam com você e às vezes até te batiam, né? Criar essa conexão também é uma forma nostálgica de lembrar-se da sua própria adolescência e até fazer dela um tema para vocês se divertirem juntos, não é mesmo? Isso aí é amizade, é companheirismo entre os pais e os filhos, é muito importante, é muito legal. Além disso, quando criamos um laço emocional em nossa memória, a empatia com as alegrias e dores do seu filho serão muito melhores. Depois disso, vale também apresentar a ele as coisas que você gosta. Quem sabe vocês não se tornam fãs de um mesmo artista. Isso é legal, porque talvez o gosto dele pode se combinar com o seu e vai acabar sendo uma grande amizade, além de ser pai e filhos. Aí vem aqui, elogie as pequenas coisas. 6. Elogie as pequenas coisas. Uma das principais queixas dos adolescentes é justamente a falta de elogio de seus pais ou responsáveis. Elogiar é uma forma de mostrar que você reconhece aquele esforço, acredita em seu potencial, além de deixar claro que ele está mandando super bem em determinado ponto. Não precisa explicar isso aí, né? Tá bem claro. Por isso, elogie mais. Se possível, busque algo para elogiá-lo diariamente. Pode ser desde o seu desempenho escolar até coisas mais simples, como o modo que o cabelo está penteado naquele dia. Esse tipo de atitude fortalece a autoestima, deixando mais confiante, seguro e mais próximo de você. Além disso, elogios são um dos pilares da disciplina positiva, que demonstra ser muito mais eficiente esforçar as boas atitudes do que apontar e punir pelos erros. Ou seja, valorizar os acertos dos adolescentes é uma forma de validar suas atitudes e vale tanto para as notas escolares como para engrandecer suas atitudes de solidariedade com idosos ou pessoas desassistidas nas ruas. Isso é muito interessante. Realmente, quando alguém te elogia, nos elogia,
quando uma pessoa nos elogia, é muito legal. Você se sente mais altruísta, mais animado, mais confiante. Aqui vem o sétima dica. Mostre sempre o seu apoio. Gente, esse vídeo é meio grande, mas é porque a matéria, o conteúdo, ele explica bastante coisas. Muitas vezes os adolescentes acham que não podem contar com seus pais. Isso tem muitos adolescentes que acham isso. Isso leva a muitos erros que, na maioria das vezes, não são reportados aos seus responsáveis por medo de repressão ou punições. Para evitar esse tipo de situação, que tal demonstrar que você sempre estará ali por ele? Converse, sempre que possível, reitere que ele pode contar tudo e que vocês resolverão juntos os problemas que surgirem no caminho. A adolescência é cheia de desafios sociais, emocionais e, claro, escolares, que separadamente já são confusos. Mas, no caso dessa fase, podem acontecer todos ao mesmo tempo. Ao demonstrar apoio, os familiares transmitem algumas lições importantes aos seus filhos. Isso é muito interessante, porque ele não vai procurar outros meios para ter esse apoio. Talvez até de pessoas inidôneas, que não vai ser legal eles pegar esse apoio. E muitos jovens se desviam do caminho correto por causa que sua residência, seu lar, não oferece o apoio necessário que ele precisa. A importância de encarar os problemas, como pessoas queridas podem ajudar em nossas vidas, o verdadeiro poder do engajamento e motivação, ou seja, são maneiras diferentes de iniciar e estabelecer um relacionamento com seus filhos, mas que trazem bons resultados para os envolvidos. Tem uma foto legal aqui, o pai é muito interessante, por essa foto a gente consegue perceber que é um pai conversando com seu filho totalmente prestativo. Então, isso é algo que os pais podem conversar com seus filhos. Dá passar confiança, que é isso que o seu filho precisa, confiança. E o último item, seja também um amigo. Isso nos leva à última dica, né? Seja também um amigo de seu filho. O trabalho de um pai não deve jamais ser desconectado da amizade, que deve ser nutrida e cultivada entre você e os adolescentes de sua casa. Ainda que façam parte de gerações diferentes, nada impede que as duas partes busquem compreender uma a outra e se inserirem em suas realidades. A amizade entre pais e filhos é, portanto, fundamental para que a relação seja forte e saudável. Gente, é muito interessante que, olha, a gente vê um pai brincando com seus filhos, cachorrinho. É muito legal a amizade entre pais e filhos. É algo que não tem preço, não tem como pagar. Como podemos ver, entender como lidar com a adolescência não é assim tão fácil, né, gente? Não é mesmo? Acho que vocês viram aí que não é. Seguindo essas pequenas dicas, fica muito mais fácil dialogar com os jovens e deixá-los confortáveis e seguros. Essa aproximação faz com que as relações se estreitem e que você passe a ser visto não só como um responsável, mas como um amigo. Assim, o respeito é mútuo e tudo flui de maneira muito melhor. Espero que se vocês tenham gostado desse vídeo, aqui inscreva no canal e deixe seu like aqui abaixo, né? Aqui abaixo tem inscrever-se, tem um sininho também, ative o sininho para você receber os vídeos novos. E com o seu like, dedinho, com o teu like, o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e que ele vai divulgar para mais pessoas. Muito obrigado, que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. Espero que eu tenha contribuído com vocês para uma família feliz, para uma adolescência feliz. Muito obrigado.